Respondendo aí a questão que eu vejo também, sempre o pessoal esportivo sempre causando problema, né? Impressionante, sempre causando problema, sempre causando barbaridade. Apenas um complemento daquele vídeo que eu falei sobre a questão do lamento, né? Não, aí que tá, eu não tenho total memória sobre isso, pode ser que eu não tenha eventualmente chorado sobre isso, eventualmente a eu lembro de ter pensado um pouco sobre essa questão dos ataques argumentativos, mas eu não lembro de ficar tão triste sobre isso. Então há um certo hiato aí, pode ter ocorrido. Enfim, um complemento. Agora eu vi o Abel Ferreira falando sobre a questão da entrevista. Não, no final da competitividade, nós apenas seguimos o que eventualmente a torcida fala. Então, olé, olé, a torcida é soberana. Negativo. A torcida não pode mandar um time competir contra quem não compete. Isso é pecado, inclusive. Né? A torcida não pode ser soberana. Então, muito menos em igreja. Isso vai me gerar uma resposta também, já aproveitando a oportunidade, uma vez que o Renato Gaúcho, né? Que hoje tomou só um aviso para Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, você pode até eventualmente ganhar jogos e tal. Mas hoje eu assisti o jogo do Bragantino, cara, com esse futebol aí, você não vai ganhar. Porque o Grêmio eventualmente faz gol e para de jogar. Então, com o futebol assim não dá. Né? Para de avançar. O futebol é reativo, claro, que eu entendo que às vezes essa é a principal estratégia do time. Mas não dá, né, Renato Gaúcho? Tem que pressionar mais, né? Eventualmente poderia ter conseguido ganhar o jogo hoje, mas para falar bem a verdade, o Bragantino mereceu mais a vitória. Diga-se de passagem ao treinador Renato Gaúcho. Claro que no final o jogo foi empate, mas o Bragantino empatou no finzinho, mas o Bragantino mereceu a vitória, tentou mais, atacou mais. Se for analisar por mérito de jogo, o Bragantino mereceu mais a vitória do que o Grêmio, embora tenha terminado o jogo empatado. Né? Não foi um empate que realmente os dois times mereceram empate, não foi. Essa não foi a realidade do jogo. Até o jogo não, o placar até o final do jogo não transpareceu o que foi o jogo Grêmio e Bragantino, acho que na Arena Grêmio. Né? Mas o Renato Gaúcho falou assim, não, uma entrevista a Rica Perrone, não, aqui na competitividade estava com o Zidane, ele olhou para o Zidane e viu que o Zidane estava achando que o jogo não estava dando certo o que ele queria, e daí o Renato Gaúcho falou assim, não, mas se ele eventualmente pode acontecer alguma coisa ruim se ele perder o jogo para o Grêmio na final do Mundial, acho que em 2017, que o Grêmio ganhou a Libertadores, foi para o Mundial enfrentar o Real Madrid, passou da fase semifinal e enfrentou o Real Madrid na final. Perdeu com um gol ali. Até não, jogo, para mim o Grêmio poderia ter jogado mais bola, né? Mas também, verdade seja dito, o gol que ali o Grêmio tomou foi um gol de vacilo, né, do Grêmio. A barreira abriu um pouco ali mais do que deveria. E o Cristiano Ronaldo, com a força e a capacidade que ele é característica, acabou fazendo ali o gol da vitória. Mas daí o Renato Gaúcho falando, não, como se ele estivesse pensando assim do Zidane, pô, o Zidane se eventualmente ele perde o jogo, pode cair comissão técnica e tal. O Renato falou assim, mas nas minhas costas, eventualmente eu perder o jogo é muito mais gente. Talvez comparando em relação à minha questão ministerial, né? Como se eventualmente eu estivesse lutando com alguma pessoa é, que tivesse muito mais gente por trás dele, né? Esse argumento é bem capenguinha, né? Em relação a que eu nem sabia que eventualmente outra pessoa teria gente atrás. Se soubesse, eu não poderia me importar, mas a questão não era essa. A questão é que eu tenho que também me preocupar com as pessoas e vai ser muito ruim para o Ministério se eventualmente eu continuasse lá. Então, em relação a quantas pessoas a gente carrega nas costas, eu tenho que pensar nisso também. Eu também tenho muita gente que eu carregava, não no sentido de ser piloto do avião deles, né? Porque eu não poderia fazer isso, mas em relação à orientação, eu carregava talvez aí algumas pessoas nas costas, mas eu não estava tipo, mas a outra pessoa ia perder mais pessoas, mas eu não posso me importar com isso. Outra, primeiro que eu nem sabia. Segundo, se eu soubesse, não poderia me importar com isso. Eu tenho que me importar com a verdade, eu tenho que me importar com obedecer a Deus. E terceiro, que sim, no meu caso, se eu estou carregando pessoas, a melhor coisa que eu posso fazer é sair se a minha presença for e gerar algum tipo de possibilidade de risco ministerial, inclusive em relação à minha própria obediência. Né? Então é um argumento bem. Eu teria que fazer uma avaliação muito holística, mas para mim as outras pessoas que cairiam, realmente eu não posso me importar, mas o outro está carregando uma. Eu não posso me importar com isso, eu tenho que me importar em obedecer a Deus, né? E não em ficar fazendo competitividade que eu entendo ser errada, inclusive entrando no argumento de Paulo César Vasconcelos, dizendo assim, não, eventualmente tem que ter uma mentalidade europeia, tem que se adaptar à mentalidade brasileira. Não, porque se a mentalidade brasileira é errada, eu não posso me adaptar à mentalidade brasileira. Né? Em relação à questão da competitividade. Se o Brasil quer competir, eu não posso me adaptar a isso. Tenho que me adaptar ao que é correto. E eu, na verdade, eu já estava adaptado. Né? Então,
Então não vejo, não entendo a posição de Paulo César Vasconcelos como sendo uma posição correta. Portanto, não, você tem que adaptar aos valores que você entende ser corretos e não. E mesmo assim, esses valores podem ser errados. E não me adaptar a valores que eu entendo serem errados e prejudiciais aos demais. Né? Valores contra os quais eu luto, na verdade. Né? A minha competitividade, nesse caso, não é contra pessoas, é contra o valor errado, inclusive contra o valor da própria competitividade. Ainda mais aplicado em locais, ou que seja até em áreas abstratas, em que esses valores não devam, ou mesmo não possam, ser aplicados, descaracterizando também Paulo César Vasconcelos. Ao que eu tenho que me adaptar? Não, tem que me adaptar ao que é o certo, né? E não, mas é um padrão europeu. Não, é o que é o certo. Né? Não é questão de europeu. E outra, na verdade, não, porque a filosofia judaico-cristã não provém da Europa, né? A bem, de la verità, a bem, de la verità. Então, é isso aí. Ela provém do Oriente Médio e acabou se espraiando também em Europa, mas na verdade também em outras partes do mundo, né? Então é isso aí, esse complemento aí e essas respostas a essas pessoas. E eu discordo desse pessoal. E é isso aí. E Deus é bom e valeu.